único resultado que pode obter seria a satisfação de determinado grupo ao receber a universidade no seu local. Não é o que pensa-se aqui esse fórum, e aí eu estou falando, inclusive, pensando na comissão de modelos, que eu vou falar logo depois, mas é um pensamento corrente, que secundariza a importância da extensão universitária. E o que eu quero dizer aqui é que todas essas palavras, eficácia, eficiência, efetividade, tem que considerar um princípio que para nós é caríssimo, né? Articular o ensino e a pesquisa, a extensão, mas por meio do diálogo com sujeitos institucionais, inclusive os outros colegas de outras áreas da nossa universidade, os sujeitos políticos, e aqui eu estou falando, inclusive, de poder público e também até do legislativo, e principalmente com os sujeitos sociais, porque são esses sujeitos que demandam da universidade uma resposta imediata para a transformação de vida delas. Então, a gestão da extensão universitária tem que procurar mobilizar todos os recursos, tem que procurar eficiência, eficácia, mas não abrir mão desses princípios, principalmente de ouvir o que a sociedade brasileira precisa. Essa é a concepção de extensão universitária que nós temos, né? Agora, o que é, em síntese, então, a gestão da extensão universitária? O que envolve a gestão na universidade? Envolve o planejamento. Em muitas universidades nós temos várias pró-reitorias fazendo planejamento estratégico, a organização de recursos, como eu já falei, a coordenação de áreas a partir das demandas que são elencadas nesse planejamento, monitoramento, avaliação das ações orientadas por aqueles valores que eu expus. Qual a minha tentativa de dizer aqui? A extensão universitária, nós trabalhamos com princípios, mas com procedimentos de planejamento para elaborar uma política. E como que isso se materializa nas nossas instituições? Aqui tiram as universidades e colocam instituições, porque eu me equivoquei aqui. As nossas instituições de ensino superior, federais, né? De que forma isso se materializa? Bom, muitas pró-reitorias fazem planejamento estratégico delas, articulados sempre com o PDI. Sempre. Afinal de contas, a extensão tem que cumprir o que está no PDI. Isso é uma primeira coisa. Esse planejamento inclui, muitas vezes, ou na totalidade das vezes, eu prefiro dizer assim, o acesso aos recursos da extensão por meio de editais. Então, se vocês pensarem nas instituições de vocês, quando se tem edital para extensão, oferecimento de bolsa, né? Como é que faz? Edital. Quando se tem, assim, possibilidade de acesso à extensão por docentes e técnicos, como é que se faz? Editais. O edital é uma forma transparente e objetiva de se ter acesso ao recurso, numa situação de escassez, e também por demanda da CGU. Várias de nossas universidades e institutos já foram cobrados por não fazer acesso à bolsa por meio de edital. Então, como é que se materializa a gestão? Por meio de edital. E eu vou falar de uma forma geral, para vocês perceberem o tamanho do problema que nós somos para o planejamento, a área de vocês, e o tamanho da solução que nós esperamos encontrar juntos com vocês. Porque muitas universidades, a extensão universitária só ocorre através de editais oferecendo bolsas. Mas nós sabemos que extensão universitária não se faz somente por bolsa. Por quê? Porque o aluno precisa se locomover, o professor precisa de transporte para visitar uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena, na região metropolitana. Qual é o foco da extensão? Comunidades mais pauperizadas. Se deslocar essas comunidades mais pauperizadas, trazer a comunidade para dentro da universidade, que é uma relação importantíssima, a população acessar a universidade por dentro, pela via da extensão. Então, o que algumas universidades fazem hoje? Aquelas que têm recurso. Abrem editais onde são oferecidos não somente bolsas, mas outros recursos, como recursos de custeio, recurso inclusive de capital. E aqui eu estou falando inclusive um caso específico da minha universidade, com o edital que a gente está encerrando agora dia 15, onde se oferece tudo isso. Agora, então, assim se materializa a gestão. Agora, tem uma outra coisa importante também na universidade, que caracteriza muito a extensão universitária, já que o princípio é de respeito ao saber do outro, o que marca a extensão universitária também é a democracia e a transparência.
Uma outra coisa importante para a gestão universitária são os espaços coletivos de decisão. Os conselhos, ou algo do gênero, os conselhos setoriais. Então, vocês podem pensar nas pró-reitorias de vocês, tem os COECs, que são os conselhos, COSECs, COECs, conselhos setoriais de extensão, onde essa política é debatida. Então, parte da extensão universitária também trabalha sobre a via de conselhos, né? Então, é assim que se materializa a extensão universitária. Aí, o que eu quero deixar muito claro para vocês? Como a universidade, como a extensão universitária nas universidades, ela, ao longo da história da universidade, ela veio sendo colocada, ou até mesmo se colocou, em um papel secundário, ela veio sendo secundarizada, algo é muito caro e importante para nós, a extensão universitária. Pensar a questão do financiamento e a questão da avaliação. Para nós, fazer a universitária, sem discutir uma política que garanta a extensão universitária acontecer, mas, ao mesmo tempo, instrumentos que possam monitorar e avaliar a extensão universitária para mostrar a sua relevância, também são necessários. Por isso, que numa ação muito, muito próxima com a Comissão de Modelos da Andifes, do Forplad, o nosso coletivo tem trabalhado para criar, para inserir a extensão na matriz Andifes. De que forma? Por meio de indicadores mensuráveis e auditáveis. Percebem o que eu estou querendo tentar fazer aqui? Mostrar para vocês que temos princípios, mas os nossos resultados, eles são passíveis de avaliação, e o resultado dessa avaliação é passível de mensuração e é passível de auditoria. Portanto, temos condições de receber recurso na medida daquilo que produzimos para a sociedade. Então, por esse motivo, eu fiz a próxima transparência. Quais são os desafios que nós temos na extensão hoje, que vai desembocar na área de vocês? Primeiro, nós temos que inserir, eu e Braga temos discutido isso, né? Ele pelo COGRAD e eu no COECs, nós temos que resolver essa questão, que é um imperativo legal. Nós temos até 2024 para que todos os nossos estudantes se formem com 10% em horas de extensão. Isso significa que o aluno de medicina que está entrando em 2018, até 2024, ele tem que contabilizar 10% em horas de extensão. Percebem que isso é um imperativo legal? A gente não quer... É lógico que eu gostaria que todos os estudantes fizessem extensão universitária, por um desejo do próprio fórum, mas nós temos um imperativo legal agora. Os nossos alunos têm que participar disso. Um outro desafio nosso é continuar nesse trabalho tão produtivo, que na minha avaliação foi, de inserir recursos para a extensão na matriz Andifes. Aqui eu trago um relato, embora eu seja pró-reitora há 2 anos da UFJF, embora eu esteja na UFJF há 21 anos, e estar na extensão nesse tempo todo, esse trabalho não foi feito por mim enquanto coordenadora. Nós temos uma comissão de avaliação, que é presidida pela professora Ninês, da UFRJ, que vem trabalhando muito próximo da comissão de modelos para inserir os recursos na matriz Andifes. Passa a próxima. Isso eu vou trazer mais à frente. Um outro desafio que nós temos, que vai desembocar na questão da gestão da extensão universitária, aí aqui a gente tem que ler até baixo, porque é tanto descrédito, né? Continuidade de programas e investimento do governo federal de apoio à atividade de extensão universitária. Isso aqui é um desafio imenso. O principal programa que nós tínhamos, que era direcionado recursos para a extensão universitária, que era o PROEST, ele acabou. A gente não tem notícia do PROEST. Então, isso é um desafio nosso. Como a gente vai ter recurso do MEC direcionado para a extensão? E a outra coisa, que é um desafio e que vai impactar na gestão da extensão, é a necessidade de transparência das nossas ações e dos métodos que a gente utiliza para desenvolver essas ações. Pode passar. Então, aqueles destaques que eu dei há pouco, o orçamento específico para ação de extensão, via o Forplad, matriz Andifes, e a utilização de indicadores de avaliação de extensão. Bom, isso aqui eu coloquei muito rapidamente, que é algo que o Forplad ainda tem maior domínio ainda.
Desde 1990, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão já vem discutindo a necessidade de se fazer avaliação, né? Então, nós criamos essa comissão de avaliação e, em conjunto com a comissão de modelos da Andifes, nós fizemos, então, uma fórmula para pensar essa distribuição de recurso. Passa a seguinte, essa é a fórmula. Nessa fórmula, quais são os elementos dessa fórmula para pensar nos recursos da matriz Andifes? Seria o número total de estudantes, o número total de estudantes que fazem extensão, o número total de docentes, o número total de docentes que fazem extensão e o número total de programas e projetos de extensão. Essa fórmula, a comissão de modelos propôs que fosse rodada e pensada em 2016, para que em 2016, na verdade, ela rodasse em 2016, rodasse uma primeira versão, para ver se fosse possível, pensando em viabilizar para 2018, já contar na matriz Andifes os recursos para extensão. Mas, por um erro nosso, de base de dados que nós enviamos para a comissão de modelos, a comissão avaliou que não eram suficientes e mensuráveis e fidedignos e legítimos aqueles dados para se colocar na matriz para valer a partir de 2018. E aí eu explico por quê, né, para o pessoal que é... Quem da comissão de modelos está aqui? Isso, então vocês podem falar isso melhor do que eu. Nós mandamos dados em 2016, nós ficamos em 2016 fazendo um levantamento disso entre as universidades federais. E aí, o que aconteceu? Algumas universidades, nesse segundo ponto, número de estudantes de graduação em regime presencial envolvidos em programas e projetos de extensão. Algumas universidades mandaram números só de bolsistas, outras universidades mandaram números de bolsistas e estudantes que faziam extensão como voluntários. Já gerou a primeira inconsistência. Ou seja, o trabalho foi feito, a comissão de modelo, junto com a nossa comissão, chegamos a um ponto comum, do nosso ponto de vista, muito bom, fizemos a fórmula e, por uma inconsistência na base de dados, não foi possível rodar essa matriz para a gente poder ver se daria certo mesmo para ser implementado em 2018. Portanto, isso está em suspenso. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de destacar aqui, é que esse princípio ele já foi aprovado no Andifes. O princípio ele foi aprovado em 2016, de inserção da extensão na matriz. Mas, por uma inconsistência de dados, não foi feito. Então, eu penso que, para nós, do COEX, esse assunto ele está em suspenso. Ele não está finalizado no que se refere à sua realização, né? Volta no slide anterior. Aí, eu falei para vocês a utilização de indicadores de avaliação de extensão. E aí, eu entro na parte final da minha fala. O que nós, então... pode passar, então... para a próxima. Essa, a outra. A próxima. Isso. O que nós fizemos? Quando a gente solicita recurso, a gente quer mostrar que é possível ter resultados. E nós criamos, então, já foi publicado agora em 2017, indicadores brasileiros de extensão universitária. Notem que isso aqui não tem a ver com aquela fórmula anterior. Uma coisa são a matriz Andifes. Isso aqui são indicadores que nós criamos para fazer uma avaliação geral da extensão universitária nas instituições federais de ensino superior. Então, o que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar a política de gestão de cada instituição federal, a infraestrutura, a política acadêmica, a relação com a universidade e sociedade e a produção acadêmica. O que a gente quer com isso? A gente quer mostrar o que as universidades fazem, onde cada universidade está mais avançado. Se naquele lugar está mais avançado, quais são os recursos que são mobilizados para que aquilo aconteça? Então, na verdade, nós queremos um raio-x da extensão universitária no Brasil, e para aquelas universidades que, porventura, estejam começando o seu trabalho ou querendo redirecionar o seu trabalho, a gente sabe o que tem que ser feito para melhorar a extensão naquele local. Por que eu resolvi trazer esses indicadores? Porque quando vocês me fizeram a proposta de discutir desafios da gestão universitária,
Nós, do ForProex, não imaginamos uma gestão da extensão, não imaginamos ser possível uma gestão da extensão desarticulada da área do planejamento, gestão ou administração. Não é possível isso. Simplesmente não é possível. Seja porque nesses setores é que se define para onde a universidade caminhará, a instituição caminhará, seja porque nesses setores, né, são nesses setores onde os recursos são trabalhados. Por um motivo ou por outro, é impensável a extensão não trabalhar em conjunto com o planejamento, a administração, não tem jeito. E aí, eu trago para vocês, no próximo slide, o que nós estamos chamando de indicadores para ver a política de gestão universitária em cada instituição. Isso aqui, eu sempre falo assim, falar para um colégio, para um fórum como esse, é pensar assim, o que a institucionalização de programas de projetos de extensão vai resultar em recurso financeiro despendido. A impressão que a gente tem é que a gente apresenta algo e vocês já logo calculam, né? Então, assim, porque afinal é isso que a gente também está esperando, né? De certa forma é isso. Então, quando a gente está analisando a política de extensão, o que a gente faz? Olha, qual o indicador da política de gestão? Primeiro, importância estratégica da extensão universitária. Aqui a gente quer perceber se a extensão está articulada com o PDI. Se na política macro daquela universidade, a extensão alcança lugar de importância. Estrutura organizacional de suporte à extensão universitária. Aqui não é espaço físico, não. Aqui a gente está chamando de estrutura organizacional dos espaços deliberativos que vai estruturar a política, do tipo conselho. Existe conselho de extensão universitária? Existe comissão? Se não existe nem conselho nem comissão, tem um fórum? Então a gente vai verificar se nessa instituição tem. Outra coisa, institucionalização de programas e projetos de extensão. Existem editais? Todas as ações são registradas? Porque a gente precisa de registro. Falar que existe algo no serviço público, não basta dar visibilidade, ele tem que ser registrado, para que ele seja monitorado. Então, a gente tem que ver, tem isso. Valorização da prática extensionista como critério de promoção na carreira. Várias universidades já têm isso. E aqui eu vou fazer o destaque ao FRJ, que já tem isso já é considerado isso na progressão horizontal. Não, desculpa, a vertical, porque a horizontal ela não tem isso. Então, isso já é. Então, aquele professor que faz extensão, ele é valorizado por isso. Formação e gestão para os servidores daquele local, participação dos servidores em eventos da área, capacitação e extensão promovida ou apoiada para a comunidade acadêmica, para todo mundo, garantia de qualidade na extensão. E como é que se garante a qualidade? Com os indicadores, outros que a gente vai falar. Taxa de aprovação de propostas de extensão em editais externos. Aqui a gente também quer saber disso, porque qual o entendimento majoritário no fórum? Universidade pública sobrevive e se mantém com recurso público. Então, a gente pensa principalmente em editais públicos. A taxa de conclusão das atividades de extensão, recursos do orçamento público voltado para a extensão, recursos da extensão captados via edital público externo, recursos da extensão captados via prestação de serviços acadêmicos especializados. Esse ponto aqui é um ponto que lembra que eu coloquei lá atrás? Quais são as formas de extensão? Programas, projetos, cursos, eventos e prestação de serviço. Não é ponto pacífico entre nós, mas na extensão também se faz prestação de serviço cobrando. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês? Quando nós, do Fórum de Pró-Reitores, conversamos com vocês e pensamos na possibilidade de acessar recursos da universidade, não é só para a Bolsa. A gente precisa de recursos para a Bolsa, mas recursos que nos permitam viabilizar a nossa política da gestão da extensão. Não é só bolsa entregando bolsa para o aluno, mas pensar a política requer recursos para além da bolsa. O próximo que eu coloquei aqui, na verdade, eu coloquei como infraestrutura, que eu não sei se poderia ser que alguma pró-reitoria ou diretoria também desse conta de trabalhar a infraestrutura. Alguém tem essa tarefa aqui? Vários.
Porque na minha universidade é diferente, mas eu imaginei que tivesse a dupla atividade. Então, nós também consideramos como importante para realizar a nossa gestão da extensão esses indicadores: espaço físico, pessoal, equipamento para evento cultural. Por que evento cultural? Porque muitas pró-reitorias de extensão são articuladas à pró-reitoria de cultura, disponibilidade de espaço esportivo adequado para a comunidade, espaços de empreendedorismo. Aqui a gente está falando das empresas juniores e das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. Esse ponto é muito importante e se reverte em custo, que é o quê? Logística de transporte de apoio à extensão. É o que eu disse, vai fazer uma atividade fora da universidade, precisa de transporte. Um outro ponto que a gente está chamando de infraestrutura, acesso e transparência das ações de extensão. Aqui a gente está tendo muita cobrança em várias universidades de se colocar no site todos os projetos, todos os recursos envolvidos. Várias universidades já receberam cobrança do TCU nessa direção. E aqui um último ponto que eu encerro, e passo para o último mesmo, que é sistema de informatizados de apoio à extensão. E aí, para fechar mesmo, eu queria falar para vocês o seguinte, essa é a última. De tudo que eu disse, eu quero dizer que a nossa política ela requer recurso. E recurso que, para entender a extensão universitária, é articulado com outros segmentos da universidade. Por exemplo, na graduação, agora, a gente tem que ter um debate muito próximo da graduação por conta da inserção da extensão nos currículos de graduação. Não tem como. A gente vai ter que fazer isso. Vai ter bolsa para todo mundo? Lógico que não vai ter bolsa para todo mundo. O objetivo não é esse, eu não estou dizendo isso. Por exemplo, há uma universidade que tem 20 mil alunos e 750 bolsas de extensão. Há uma outra universidade que tem 50 mil alunos e tem 950 bolsas de extensão. E essa universidade de 50 mil alunos, ela está colocando a curricularização em prática. Você percebe? Aqui não há necessidade, que bom seria se houvesse possibilidade de aumento de bolsa. Mas nós vamos precisar de outros tipos de recurso. Porque o aluno vai ter, além de fazer, por princípio, parte do processo formativo dele, agora é um imperativo legal, nós vamos ter que cumprir. Então, é óbvio que a gente tem até 2024, é óbvio que a gente tem uma série de intercorrências, é óbvio que nós estamos debatendo nos dois fóruns as dificuldades, mas temos que fazer. Outra coisa, a gente tem o PIBID. Lembra que eu falei lá atrás, lá das licenciaturas, lá da educação básica? O PIBID, com a graduação, pode ser um outro espaço extensionista, tem que ser. E a EAD. Outra coisa que relaciona a extensão com a pesquisa e pós-graduação é a questão da interface com a pesquisa. Nós temos que fazer nas nossas instituições projetos de extensão em interface com a pesquisa, as duas ações caminhando juntas. E uma outra coisa que também vai ser importante, até para a gente conseguir incorporar, por exemplo, 50 mil alunos fazendo extensão universitária, é repensar a questão dos programas de iniciação à docência. Se os nossos alunos de pós-graduação, eles cumprem o estágio de docência, dando aula, se a extensão universitária é parte indissociável do fazer docente e da própria universidade, portanto, os nossos alunos de pós-graduação podem fazer os seus estágios orientando projetos de extensão. É essa fala que a gente está tentando dialogar com o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa. Né? A questão da assistência estudantil. Eu sei que vocês vão achar assim, depois do primeiro painel, ela vem aqui e escreve ampliação do apoio. Mas é necessário, principalmente os nossos alunos com carências sociais, e assistência estudantil é um direito, não é política, não é um benefício, é um direito, a gente tem que pensar na ampliação de apoio, porque se os nossos alunos estão tendo dificuldades para estudar, imagina quando tiver que se deslocar para fazer extensão. E há algo importantíssimo, e que eu e Braida já falamos bastante, terça-feira dessa semana, nós dois estávamos em Foz do Iguaçu. Nós fomos lá no colégio dos gestores de tecnologia de informação. E a gente conversava isso com eles. A gestão da extensão universitária da própria graduação, ela necessita de uma articulação intrínseca com as TICs.
Por quê? Com os setores que trabalham TICs. Por quê? Porque eles que fazem o sistema de informação das nossas ações, os registros, e eles que nos permitem, então, fazer o processo avaliativo. E eu encerro dizendo o seguinte: nós criamos aqueles instrumentos para medir a questão dos indicadores da extensão. O que nós temos agora, no próximo ponto, é conversar com o INEP, porque a gente precisa colocar nos dados solicitados no INEP a extensão universitária, para que a gente consiga ter, de fato, um raio-x da extensão universitária no nosso país. Bom, é isso. Eu encerro com as imagens que são projetos de extensão em ação, para mostrar para vocês a importância dessa atividade para a sociedade brasileira, e, nesse contexto, é mais necessário ainda a articulação com essa realidade, com a sociedade, para a gente defender esse patrimônio público que é do povo brasileiro. Obrigada. Muito bem. Vamos eu de novo, então. Agora não preciso fazer todos os cumprimentos, mas quero registrar o agradecimento, mais uma vez, em nome do COGRAD, pela oportunidade de estar aqui dialogando agora com a extensão, né? E com as atividades de extensão, e especialmente aqui com a Ana Lívia, que aqui representa o COEX e também o FOR-PROEX, de certo modo. Na graduação também nós temos o COGRAD e o FOR-GRAD. Só que o FOR-GRAD, ele abarca toda e qualquer instituição de educação superior, pública, privada, comunitária, né? Não participo, não integro a organização daquele fórum, especificamente atuo no COGRAD. Bom, a extensão tem sido, evidentemente, por uma razão muito óbvia, tema também do COGRAD, né? E, portanto, isso, inclusive, justifica o COGRAD estar num debate sobre extensão. E isso tem a ver com dois grandes desafios que pretendo abordar aqui rapidamente, até porque não quero me alongar muito para que a gente possa fazer o debate, e também porque a Ana, na sua fala, acabou detalhando muitas coisas, e algumas coisas que eu queria, de algum modo, tocar, e não vou ficar aqui repetindo, né? Então vou tocar rapidamente sobre algumas delas, especialmente sobre a questão da avaliação, que ela pontuou bastante ao final. Bom, a extensão universitária, ela é um problema na universidade, né? Dizer assim, não me entendam de forma pejorativa quando falar um problema, mas é uma questão, então, apresentada para a universidade, que não é de agora, não é porque o PNE, por exemplo, colocou há 18 anos atrás, no primeiro PNE, como meta, que ele se apresenta, e não é porque na Constituição de 88 ela aparece. Ela é um debate na universidade já de há muito tempo, inclusive foi uma das razões do movimento que estamos comemorando 100 anos, que vocês fizeram referência hoje de manhã, que tem aquele evento lá em Córdoba. Era uma das temáticas levantada pelos estudantes, quando eles ocuparam a Universidade de Córdoba, era a questão da extensão universitária, né? Era de como que aquela universidade se relacionava com o lugar, o local, com a população, enfim, onde ela estava. Esse era um dos debates presentes ali. Portanto, nós não estamos falando de coisa recente, né? Mas estamos falando, sim, como a Lívia já pontuou, a Ana Lívia pontuou, de algo que, de maneira geral, na universidade tem sido colocado para discutir depois, sempre em segundo plano, né, com pouco investimento, e a gente acaba nunca tratando disso da forma como deveríamos tratar. E esse é, talvez, o grande desafio, o primeiro grande desafio que nós temos no âmbito da universidade pública, da universidade, enfim, é tratar de forma indissociável aquilo que é indissociável. Porque, de maneira geral, nós tratamos de forma dissociada. A extensão é tratada pela Pró-Reitoria de Extensão, o ensino pela Pró-Reitoria de Ensino, a pesquisa pela Pró-Reitoria de Pesquisa.
De maneira geral, infelizmente, é assim que a universidade brasileira, em especial, tem tratado essas coisas. E aí, a pró-reitoria de extensão, de maneira geral, com um papel secundário dentro da administração universitária. A pesquisa e a pós-graduação trilhou o seu caminho, inclusive com financiamento, em alguns momentos, ao menos, bastante significativo, né, através da pós-graduação e através da pesquisa mesmo, através do CNPq. Né. O orçamento que vem para a universidade acaba financiando basicamente o ensino e a extensão, inclusive, secundarizada no sentido de não ter nem orçamento próprio para se efetivar na universidade. Então, esse é o primeiro grande desafio. Para vocês terem uma ideia do que significa, eu trabalho numa universidade das mais novas que tem, né, o FFS tem 9 anos. Eu prestei serviço militar e quando eu prestei serviço militar eu aprendi que no quartel nada se cria, tudo se copia. Isso é uma das frases que eu mais ouvi naquele ano de serviço militar. Na universidade é o contrário, nada se copia, tudo se cria. Né? E por isso, mesmo começando uma universidade nova, com toda a experiência que tem, de maneira geral, tudo que nós regulamentamos dentro da universidade, da UFFS, são coisas que nós criamos. Mesmo que fomos beber em algumas outras fontes, fomos criando as nossas coisas. Quando eu cheguei na pró-reitoria de graduação, em 2013, pouco mais de um ano depois que eu estava lá, um dia se apresentam alguns estudantes do PIBID, do programa PIBID, reclamando financiamento para participar de um evento, que eles queriam apresentar um trabalho. Eu disse, olha, mas a pró-reitoria de pesquisa tem um edital para financiar a participação em eventos. Sim, professor, tem mesmo, mas o edital produzido pela pró-reitoria de pesquisa diz que só pode financiar para apresentar trabalho produzido em projeto registrado como de pesquisa. Né? E aí eu fui estudar melhor lá os nossos documentos e era exatamente isso. Só é financiado pela pró-reitoria de pesquisa aquilo que era produzido a partir de um trabalho, de um projeto registrado como projeto de pesquisa. E na extensão é a mesma coisa. Só financiava a participação em eventos de extensão se fosse um trabalho produzido a partir de um projeto registrado como de extensão. E, evidentemente, que na graduação era a mesma coisa, só financiava aquilo que... Quer dizer, nós não tínhamos esse tipo de financiamento na Prograde, aí fomos discutir ou se criavam ou se reformulavam a nível institucional. Mas o fato é esse, é que nós, dentro de uma universidade, estávamos tratando de forma completamente dissociada daquilo que não deveria ser assim. Né? Então, esse é um grande desafio que nós temos no âmbito da gestão universitária, para além da gestão da extensão, porque ainda é muito comum esse tipo de tratamento no âmbito das nossas universidades. Então, precisamos dar passos mais significativos na superação disso, de forma que a gente possa, embora tenha gestores preocupados com essas questões, gestores específicos preocupados com essas questões, mas que esses gestores tenham a capacidade e a habilidade de sentar e tratar daquilo que deve ser tratado coletivamente, conjuntamente, sejam capazes de fazê-lo. E isso, nós estávamos falando aqui antes, se refere também à questão da assistência estudantil. Evidentemente que não tem como a gente pensar assistência estudantil se a pró-reitoria de graduação ou de ensino, seja qual for o nome, não conversar com a pró-reitoria de assuntos estudantis. Porque nós estamos falando dos mesmos estudantes. Né? Eles vão atender os problemas dos estudantes da graduação. Né? Então, não há como fazer isso. Da mesma forma, tratar a extensão e a pesquisa como instrumentos, inclusive, né, como processos auxiliares, como processos, em alguns momentos, principais, inclusive, de ensino, de aprendizagem no âmbito da graduação. Bom, o segundo, para além deste grande desafio, né, a Ana Lívia já sinalizava aqui, nós temos o desafio colocado pelo PNE. Né, esse já mais do chão aqui, né, de como é que a gente resolve isso. A gente tem ali colocado que em 2024, 10% da carga horária, lá está dito crédito, mas na verdade não tem mais crédito no Brasil, então é carga horária, dos cursos de graduação devem ser desenvolvidos na forma de atividades de extensão. Ana Lívia não sinalizou aqui, mas tem uma diferença entre o PNE 2001-2010 e 2014-2024, e ela é substancial. Pelo menos no meu entendimento,
e pelo que eu tenho lido por aí. Antes, os 10% era meta. Meta, se você não cumpre, você justifica. Tá? Então, você tinha que tentar chegar nos 10%. Se não conseguiu, tu pode demonstrar que era impossível fazê-lo. No novo PNE é estratégia, é instrumento. Portanto, não está colocado como possibilidade. Em tese, é determinação. Nós temos que ter 10%, porque é uma estratégia para atingir uma meta. Nós não estamos mais falando disso. E a meta é ampliar o número de estudantes na graduação. E aí a gente tem que avaliar por que a extensão é uma estratégia para aumentar o número de estudantes na graduação. Talvez, eu não consegui ainda, porque nós estamos fazendo essa discussão na universidade, e estamos atrás de documentos para tentar entender o que o legislador quis com isso, quando ele colocou como estratégia. Por que aumentar a extensão na graduação implica em aumentar o número de estudantes na graduação? Talvez tenha a ver com aquilo que a Ana Lívia mostrou aqui, com a mudança recente na LDB, focando claro que a extensão tem que atuar muito na relação da universidade com a educação básica. Porque, sim, se nós tivermos projetos de extensão que dialoguem fortemente com a educação básica, no sentido de melhorar a educação básica, provavelmente isso vai aumentar o número de estudantes na educação superior. Então, talvez seja essa a... Embora eu não tenha achado isso escrito em nenhum documento, mas é o que a gente tem ouvido, né, e aparentemente é isso mesmo. Mas então isso só reforça a ideia de que nós não podemos abrir mão dessa estratégia, se de fato nós quisermos cumprir com a meta de ampliar o número de estudantes na educação superior. Então, esse é um grande desafio. E aí, chegar a isso significa que nós precisamos, a partir daquele conceito de extensão que a Ana Lívia nos apresentou aqui, de como é que nós transformamos aquele conceito em atividades que integrem os currículos dos cursos de graduação. E isso implicará, inclusive, em a gente superar algumas dificuldades que nós temos no mundo da universidade, porque no sentido de entender que já fazemos em alguns momentos extensão, só que nós nunca registramos como tal. Eu mesmo, na minha área, no curso de agronomia, eu fui aluno da disciplina assim, e fui coordenador de disciplina, em que os alunos, na disciplina, nós íamos a uma comunidade rural, ao longo do semestre, fazíamos um trabalho de levantamento de informações daqueles agricultores, e fazíamos uma proposição de intervenção na propriedade desses agricultores, os estudantes faziam. Né? Isso é uma atividade de extensão, só que isso nunca foi registrado como atividade de extensão. Isso estava lá como uma disciplina, registrada como uma disciplina de ensino. Então, tem um monte de atividades que nós fazemos na universidade já, tem várias, só que nós não demos o devido tratamento, e a Ana Lívia apontava sobre como que a gente pode começar a dar o devido tratamento a essas questões. Mas, evidentemente, que isso também significa convencer um corpo docente que, historicamente, entende que ensino se faz na sala de aula. E esse é um outro grande drama que nós temos dentro da Universidade Brasileira, né? De que apostamos praticamente todas as nossas fichas na sala de aula, como se só na sala de aula se ensina e se aprende, né? E superar essa resistência é talvez um dos grandes desafios que nós precisamos superar para dar conta de atingir esta meta, essa estratégia 12.7 da meta 12 do PNE. Então, nós precisamos rever, inclusive, essa questão do registro, né? E as pró-reitorias de ensino, pró-reitoria de graduação e os professores entenderem que aquilo que ele está fazendo hoje, muitas vezes já poderia estar sendo registrado como extensão. E a própria pró-reitoria de extensão também ter este olhar. Então, nós precisamos fazer essa discussão no âmbito das nossas universidades. E isso acontece, só para fazer um parênteses aqui, isso acontece da mesma forma com a pesquisa. De maneira geral, hoje os cursos de graduação, especialmente os bacharelados, têm um trabalho de conclusão de curso.
De maneira geral, se vocês forem ler os PPCs desses cursos, está lá dizendo, conceituado, que o TCC é um trabalho de pesquisa. Mas, de maneira geral, nas universidades, os TCCs, os projetos